Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora do FBDE Nexion Consulting. Somos uma empresa de consultoria em marketing, vendas e gestão de negócios. Nós temos mais de 45 anos de projetos realizados em diversas empresas e temos uma equipe de consultores sêniores que é bastante experiente e preparada para impulsionar o crescimento de negócios. Hoje nós faremos a Live Café Autoconhecimento impulsionando estratégias e negócios. São as pessoas que fazem a estratégia acontecer. Nosso convidado para essa live de hoje é o Alexandre Ribas. Bom dia, Alexandre. O Alexandre, seja bem-vindo. O Alexandre ele é formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Psicologia do Trabalho pela UFPR, tem MBA em RH pela FIA-USP e cursos de extensão universitária por Harvard. Atualmente, o Alexandre é presidente da TTI Success Insights Brasil, o terceiro maior escritório da TTI no mundo, com 10 prêmios internacionais. Porém, o Alexandre trabalha com análises de perfil desde 1994. Além disso, foi bicampeão brasileiro de remo e medalha de prata no Pan Rio 2007, além de ter publicado 3 livros. Então, hoje, na nossa live, nós vamos trazer o tema autoconhecimento aplicado às empresas, né? Nós temos trazido, Alexandre, em várias lives, a necessidade das empresas reavaliarem seu negócio, né? Então, rever suas estratégias, rever o seu planejamento, como estão fazendo a gestão de portfólios e produtos, rever o seu propósito, a sua missão e por que elas nasceram, né? Então, muito tem se falado nesse novo normal, que na verdade é uma nova realidade, como se reinventar nos negócios. Então, eu queria que você trouxesse para a gente como essa nova realidade ela é discutida quando nós falamos de pessoas. Fica à vontade. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, agradeço a presença de todos, e principalmente essa oportunidade de estar aqui com vocês. Quando a gente fala em novo normal, que é um termo que está muito comum, né, hoje em dia, eu diria assim que novo dia que pode não ser um novo normal, né? Então, assim, tudo está sempre mudando. Talvez o que esteja acontecendo agora o que aconteceu, está acontecendo, é um aumento da velocidade nas mudanças. Então, muita coisa que estava previsto para 2030 vai ter que começar agora, né? E há exemplos nesse sentido. Quando a gente fala em novo normal, em mudança, né? Eu acredito que essa é uma grande oportunidade para as empresas, né, para elas reverem, né, existe a tal da palavra da reinvenção, né, que as empresas precisamos nos reinventar. Eu acredito que para a empresa isso é muito legal, se reinventar, e pode ser legal no sentido de ser apropriado, não por definição, né? Então, ser apropriado, ser necessário, a reinvenção. Quando a gente fala em pessoas, a gente tem que falar em evolução, né? E não apagar o passado da pessoa, apagar a experiência da pessoa, apagar tudo que ela aprendeu e dizer, se vira, você tem que se reinventar e começar de novo. Eu acho que isso para a pessoa não, para a empresa sim, tá? Então, eu acredito que nesse momento, sim, pode ser necessário acelerar o processo de mudança, inovação, digitalização, virtualização de muitas coisas nas empresas, mas quando a gente fala de pessoas, a gente tem que mudar o vocabulário, na minha opinião. A gente tem que falar em evolução mais acelerada das pessoas, em termos de aquisição de novas habilidades, competências, né, e outras coisas do tipo. Entendi. Ou seja, a gente vê que no ambiente das empresas, nós temos um time bastante heterogêneo, né? São diversas gerações que estão nesse momento nas equipes dos negócios. Então, a gente vê um conflito quando nós abordamos o tema de tecnologia, né? Então, a gente sabe que os mais jovens têm uma habilidade mais fácil, algumas habilidades já desenvolvidas no quesito tecnologia, e nós temos uma geração mais experiente que está no comando do negócio, que está na gestão e que
tem uma certa dificuldade com essa tecnologia, né? Então, como que está esse conflito hoje entre gerações dentro da estrutura dos negócios e nesse momento de transformação? Olha, Grace, eu acredito que esse ponto de vista que você trouxe, além de interessante, é muito importante. Então, tem sido muito comum você ver pessoas, por exemplo, geração Baby Boomer, geração X, né, das pessoas com medo, apavoradas ou paralisadas, sem iniciativa com relação à atualização, a entrar no mundo digital, a entrar nesse mundo mais virtual, né, com medo da geração mais nova, que isso parece que já vem de nascença, muitas vezes, né? Então, havia, por exemplo, uma situação onde você tinha uma geração nova chegando, muito antenada com as inovações, com tecnologia, né? E uma outra geração muito experiente, com muito conhecimento, mas sim essa afinidade, e não raro com resistência ou aversão, ou preconceito, com relação a novas tecnologias, né? E talvez numa esperança do tipo assim, eu acho que eu aguento mais um tempo assim. Primeiro que eu aguento mais um tempo assim, esse tempo está se alongando muito, por causa da longevidade e do custo de vida, né? Então tem que tomar cuidado com eu aguento mais um tempo assim. O outro lado é assim, então você tem uma turma, um perfil de profissional com medo, né? E uma turma querendo conquistar o seu espaço, os mais jovens, né? Só que agora, aquilo que muitas vezes essas pessoas já estavam vindo, olha, precisa modernizar, precisa inovar, precisa digitalizar, precisa virtualizar, você precisa estar mais adepto às tecnologias, a novas tecnologias de redes sociais, que seja o processo, né? Mesmo processos, né? Digitalizar processos, isso vai ter que acelerar muito agora, né? Quer dizer, já está tendo que acelerar por força do home office, né? E porque também as pessoas estão percebendo que não é um bicho de 7 cabeças, é o futuro, é o caminho, tem que ser feito. Agora, quando você pega um ponto que, na minha opinião, é bem interessante para nós refletirmos, né? Antes você tinha uma geração experiente com conhecimento muitas vezes você precisa de tempo, você precisa de anos para que você tenha tempo para fazer cursos, para que você possa fazer treinamentos, que você possa ler livros, que você possa conversar com pessoas experientes, você precisa de tempo para isso, né? Através da experiência, você aumenta o teu repertório daquilo que dá certo e dá errado na vida. Não só tecnicamente falando, mas em termos de relacionamento, né? E essa geração muito forte no digital, ela pode ter um gap maior em termos de relacionamento, inteligência emocional, né? Sensibilidade e empatia, né? Um artigo da Exame que fala isso, principalmente da geração Y, né? Agora, quando você pega essa geração de, vamos supor, por volta dos 50, 55 anos, 60 anos, e você força e fala assim, agora não é que é importante, agora tem que. Aqueles que se abrirem para isso e realmente abraçarem um aprendizado de aprender coisas novas, vai tornar o jogo mais igual. Quer dizer, vai tornar o jogo talvez um pouco desigual para as gerações mais novas. Porque se a geração de mais idade começa a aprender o que os mais novos sabem, os mais novos não vão ter a experiência, a maturidade e a carga de conhecimento que os mais velhos têm, por exemplo. Então, essa é uma reflexão para a gente trazer, no sentido que talvez aquilo que poderia ser um pesadelo gigante, né, todo mundo ir para home office, não ter mais contato pessoal, esse tipo de coisa, pode ser, talvez, o grande empurrão do bem para uma geração, no sentido, agora você vai ter que aprender a lidar com todas essas novas tecnologias, isso vai, talvez, manter o teu grau de empregabilidade, vai aumentar o seu coeficiente de sobrevivência, se a gente pudesse falar assim, né? E vai abrir novos horizontes para você. Então, acho que há um lado para a gente pensar que esse momento que a gente está passando pode ser não só a chance dos mais jovens realmente aparecerem, mas dos mais velhos, por exemplo, se você me permite falar dessa maneira mais simples, tá? Para aqueles que se abrirem para o aprendizado. Para aqueles que, em vez de ver o aprendizado de algo novo como uma dor, um incômodo, né, um embrulho no estômago, mas como algo, de repente, bonito, fascinante, belo, que vai abrir oportunidades, que vai trazer novos horizontes.
Exatamente, como você falou, né? Não é uma reinvenção. A gente não despreza essa experiência. Essa experiência, hoje, mais do que nunca, ela tem muito valor. Mas é uma forma de uma geração mais experiente estar evoluindo e acompanhando essas ferramentas digitais, que elas também não vão se permanecer, né? Com certeza elas vão evoluir e vão surgir novos desafios que a gente vai ter que estar aprendendo todos os dias. Mas, como você falou, eu entendi que a gente acaba tendo um jogo mais justo, né? Porque quando a gente traz uma geração mais nova, ela acaba tendo um custo menor, justamente por ela não trazer tanta bagagem, né? Então, hoje, para você investir num profissional experiente, com certeza é um investimento maior da empresa. Por um outro lado, como você falou, né? Se ele se adequa a essas tecnologias a esse momento, a gente acaba tendo uma longevidade em termos de carreira profissional, e a gente vai viver mais, né, Alexandre? A gente vai viver, se hoje tem pessoas vivendo até os 100 anos, e tem, né? Quem tem 40, 50 anos vai ter 120. E com 80, 90 anos, quer dizer, a medicina não está trabalhando no retardamento da morte, ela está trabalhando já no rejuvenescimento. Então, você está com um problema no joelho, você não vai tomar uma injeção para aliviar a dor, você vai trocar a membrana lá do joelho, né? E você vai voltar a andar como se tivesse 15, 20 anos. Né? Exatamente. Para citar um exemplo, recentemente eu estive falando com um empresário, né, e sobre essa diferença entre reinvenção e evolução, e ele deve ter em torno de uns 55 anos, e ele está tendo que ser forçado as reuniões fazer utilizando o Zoom ou Teams, né, ele está tendo que forçar gravar vídeo, é uma geração que tem uma grande resistência a ficar na frente de uma câmera, né, e eu estava conversando com ele, eu falei assim, olha, pensa por esse lado, né, você sabe e tem domínio de fazer reunião presencial, você sabe, tem domínio de ler, né, o não verbal das pessoas, porque você está habituado, né, no relacionamento 1 a 1, né, tudo isso você já domina. O que é mais fácil? Você dominar ao usar a nova tecnologia, ou os mais jovens dominarem aquilo que você aprendeu com a vida? Aí ele falou assim, eu senti assim, eu senti que tirou alguns quilos das costas dessa pessoa, né? E aí ele deu uma aliviada, assim, faz sentido. Né? Então, assim, é um processo, talvez a gente tenha que tirar um pouco, a não desrespeitar e não deixar de levar a sério o momento que a gente está passando, mas entender que isso é mais um momento que a gente vai ter que fazer mudanças, né? E que tem, sim, um copo meio cheio de uma água bem transparente, límpida e gostosa, e aí você precisa definir qual ponto você vai ter, qual a perspectiva que você vai lidar com esse momento. Perfeito. Seguindo esse raciocínio, ou seja, crise não é novidade, né? Principalmente para nós brasileiros. Então, lidar com momentos instáveis, desconhecidos, é algo muito conhecido para nós, né? Na verdade, eu acho que a gente desconhece o que é estável, né? Então, nesse ambiente, como que fica o paradigma do recurso humano? Né, se a gente é um recurso, se nós somos humanos, como que a empresa, os gestores, os empresários lidam agora nesse momento, como tratar essa questão? Bom, primeiro eu gostaria de falar que, assim, para aqueles que acreditam que Departamento de Recursos Humanos não é um bom nome para esse departamento, eu concordo, tá? Então, eu acho que é interessante realmente mudar para Departamento de Talentos Humanos ou o que for, né? Departamento de gente, alguma coisa que seja mais humana, né? Então, o que eu acredito é o seguinte, dito isso, as pessoas, elas são seres humanos, mas também são recursos, né? A gente tem que saber como olhar, usar o olhar certo em cada momento. Então, se eu vou lidar com uma pessoa que trabalha comigo, numa reunião, numa conversa, eu não posso tratar essa pessoa como recurso, porque ela é uma pessoa. Então, é muito importante eu usar de empatia, de sensibilidade, né, usar de jeito, de compreensão, de tolerância, flexibilidade, uma série de outras coisas no relacionamento interpessoal. Agora, quando eu vou olhar a planilha de custo da empresa, eu não posso ficar olhando só com o coração, né? Eu tenho que usar a razão, porque se eu ficar usando o coração, eu fico com resistência de demitir algumas pessoas, porque pelo lado humano, né, da sensibilidade humana, eu posso estar colocando em risco todos os outros que continuariam na empresa, porque eu posso quebrar a empresa.
Então, eu acho que o ponto é você usar emoção, sentimentos, consideração na hora certa, e usar o lado mais racional, mais lógico, mais frio e impessoal também na hora certa. Né? Eu acho que esse é um ponto importante para os líderes empresários hoje. Eles têm que ter a frieza e a impessoalidade para tomar algumas decisões para o bem da saúde do negócio e das pessoas que trabalham lá, por mais que possa parecer paradoxal. E, por outro lado, quando ele está lidando com a equipe, com as pessoas, ele tem que entender que ele está lidando com pessoas e não recursos. Ele está lidando com seres humanos. Né? Então, acho que ele tem que desenvolver esses dois lados hoje mais do que nunca. Principalmente porque cada vez mais as empresas vão ter que fazer mais com menos pessoas para manter eficiência e competitividade. Competitividade, eu acho que é essa palavra, né? Hoje nós temos toda essa parte digital, de tecnologia entrando nos negócios, uma robotização, e as empresas estão evoluindo, então a gente precisa ficar com esse radar ligado na competitividade. Uma experiência que eu tive esse ano que eu gostaria de compartilhar, em janeiro eu tive num congresso nos Estados Unidos, um congresso na área de recursos humanos, na área de talentos, de ferramentas de assessment, de desenvolvimento de pessoas, um congresso razoavelmente grande, e quem fez a palestra magna foi o presidente da SHRM, nos Estados Unidos, que seria como se fosse a BRH deles, na associação, nem tem a Associação Brasileira de Recursos Humanos, seria a Associação Americana de Recursos Humanos. E o presidente dessa associação fez a palestra de abertura no congresso. E naquela época, em janeiro, os Estados Unidos estava no pleno emprego. Né? E ele defende, né, as pessoas. Eu falei em evitar recursos humanos, mas a gente acabou no piloto automático falando em recursos humanos. Essa parte dos recursos humanos. Né? E uma das coisas curiosas que ele falou, que para mim foi um sinal de muita até maturidade da parte dele e clareza, discernimento do que está acontecendo, ele falou assim, os Estados Unidos precisa de mais robôs. Porque nós estamos no pleno emprego, né? Inclusive para a indústria das ferramentas de assessment, onde eu trabalho, estava uma época ruim nos Estados Unidos, porque não tem vaga, não tem contratação. Né? Então, para manter os Estados Unidos como sistema, como instituição, como país, né? Mantê-lo competitivo, precisava de mais robôs, para manter a competitividade do país. Então, olha que coisa interessante. Né? Não é um ou outro, a gente tem que encontrar o caminho dos dois. Né? Um outro exemplo, né, que eu posso dar, muito similar, praticamente igual, né, no ano passado eu estava conversando com o que seria meu par na Alemanha, né, e ele estava falando também, a Alemanha estava também em pleno emprego, ele falou assim, eu não consigo contratar, não dá para contratar, eu não consigo expandir o meu negócio, porque quando eu encontro uma pessoa boa, vem alguém, paga mais e leva. Né? No sentido de, por exemplo, às vezes você tem um negócio que não dá para competir com uma grande multinacional, por exemplo, em termos de remuneração. Né? Então, acho que o grande caminho é a junção dos opostos. Né? A gente precisa valorizar as pessoas e precisa valorizar as novas tecnologias. Né? Tem que juntar os dois. Né? Querer só um ou só outro, na minha opinião, a conta uma hora não fecha. Então, o caminho para nós, para aproveitar esse momento como uma grande oportunidade de reflexão, uma grande oportunidade de tirar alguns medos da frente, tirar projetos da gaveta, né? De pular acreditando que alguém vai segurar, é inovar. Agora, ao mesmo tempo que você tem que investir em pessoas, você tem que inovar em tecnologia, não é um ou outro, é um e o outro. Com certeza. Temos que encontrar o meio termo e fazer o investimento necessário nas duas áreas, né? Entendo que esse é o pensamento quando nós falamos de rever as estratégias, né? Então, rever a estratégia pressupõe um objetivo principal, que é se manter competitivo e em crescimento dentro do seu mercado de atuação ou em novos mercados. Então, aí que nós entramos em relação ao nosso tema de hoje. Como que a gente consegue refletir na estrutura, na gestão dos negócios, na gestão das pessoas, com essa nova estrutura, com essa nova proposta? Como que a gente faz esse merge, né, em termos de estratégia? Muito bom. Então, esse é um momento muito interessante para as empresas repensarem, as empresas se reinventarem, né? É um momento muito positivo, né? Muito feliz, por um lado. Né?
Então, quando a empresa ela vai desenhar o seu novo modelo de negócio, a sua nova estratégia, o seu novo futuro, a sua nova visão, né, tudo isso que for visualizado, tudo isso que for projetado, só vai acontecer se você tiver com as pessoas certas. Né? Porque são as pessoas que fazem a estratégia acontecer. Senão vai ficar só um papel, um arquivo eletrônico. Né? Então, o que você tem que fazer? Tudo bem, você desenha, você pode acelerar o que você tem, você pode mudar o que você tem, mas aquilo que você quer para o teu futuro, você precisa desmembrar isso nos cargos das pessoas. Então, o que eu preciso em cada cadeira na minha empresa para que aquela estratégia, né, ela aconteça? Porque é através das pessoas que vai acontecer. E aí você define por cargo, né, o que você precisa para que aquela estratégia aconteça. Isso vira uma referência para você usar em processo de seleção, promoção ou desenvolvimento. Né, porque eu já posso contratar a pessoa já alinhada com aquela minha visão de futuro. Eu posso, por exemplo, promover a pessoa já pensando no que eu quero no futuro para aquele cargo, para que a estratégia aconteça, ou eu pego quem está no cargo e uso como referência para comparar com o perfil da pessoa. Então, eu tenho o perfil do cargo, o perfil da pessoa, comparo, né, e aí eu tenho os gaps para fazer o programa de desenvolvimento. E gap não é para dizer quem serve ou quem não serve, esse processo que eu estou falando. É para contribuir para as pessoas no seu desenvolvimento, para que melhore os seus indicadores e as suas entregas. Né? As pessoas, na minha opinião, devem ser avaliadas por entregas, né? Se ela está entregando ou não. E a entrega de uma pessoa, ela é resultante de uma série de variáveis. Isso é muito importante considerar, e não de uma só. Né? Para complementar, isso que você está falando de estratégia, né, tem um artigo da McKinsey que saiu recentemente. Esse artigo, ele abre um paralelo da nossa crise atual, que é uma crise, como outras crises que já vieram e vão vir. Aconteceram. Ele compara com a crise de 2008. E aí eles fizeram um estudo com relação à crise de 2008, que as empresas que investiram em pessoas em desenvolvimento durante a crise ganharam de 2 a 3 anos em relação a quem ficou esperar a coisa acalmar, ficar mais segura para voltar a investir. Então, pensa bem, se agora você pega, né, você já pensa o seu futuro. Não, as tendências são essas, é para esse lado que eu quero ir com o negócio. E você desenha essa tua estratégia, esse novo modelo de negócio. Perfeito. Aí você já identifica o que você vai precisar nas pessoas para que isso aconteça. Já investe agora, obviamente para quem tem a condição de investir, sim, já investe agora na contratação e desenvolvimento das pessoas, já com aquela visão de futuro. Olha que as coisas... Capacitação e treinamento também, né? Entra todo o desenvolvimento. Exatamente. Então, imagina a vantagem que essas empresas vão ter em relação às que estão esperando. Né? Segundo a McKinsey, essas empresas vão ganhar de 2 a 3 anos. Entendi. A gente tem uma dicotomia aí, né? Um paradigma. É responsabilidade da empresa investir nas pessoas ou é responsabilidade das pessoas investirem no seu desenvolvimento? Ou os dois? Essa é mais uma ótima pergunta, Grace. É dos dois, mas vamos pensar que, na minha opinião, deve começar pela empresa. Pela empresa, tá? Então, a empresa contrata, ela tem interesse na pessoa, que essa pessoa produza, gera um resultado, né? Eu acredito que, depois outra, a pessoa é funcionária, não é sócia nem dona da empresa. Então, eu acredito que a responsabilidade inicial é da empresa. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, né? Eu invisto em 2 pessoas na empresa, em treinamento, desenvolvimento, invisto o meu tempo nessas 2 pessoas. Né? Uma eu percebo que está engajada, prestando atenção, interessada, e a outra, como eu já vi várias vezes, está ali porque mandar está de saco cheio, está de mau humor, e às vezes nem está ajudando, está atrapalhando. Né? Eu acredito que o tratamento tem que ser diferenciado com relação a essas 2 pessoas, você não acredita? Com certeza, com certeza. Agora, imagina um outro cenário, tá? Porque esse me parece até um pouco óbvio, né? Eu tenho 2 pessoas que eu estou treinando, orientando, eu estou dedicando o meu tempo. Né? As 2 se mostram comprometidas, dedicadas em aprender, em contribuir. Só que uma eu percebo que, como
a pessoa ouviu dizer que a nossa empresa planeja uma expansão, por exemplo, para a América do Sul, né, ouviu dizer, essa pessoa, por conta, começou a fazer aula de espanhol fora do horário de trabalho. Por própria iniciativa. Pela própria iniciativa. E aí a outra pessoa que a gente está comparando, vira para ela e fala assim, você é tonto, você está gastando dinheiro à toa, eu só vou fazer curso de espanhol quando a empresa pagar. Eu já vi coisas parecidas com isso também. Se a empresa pagar, eu faço. Né? Só que assim, a empresa, a gente tem que lembrar o seguinte, a empresa, quando ela está investindo, ela está correndo um enorme risco. Porque ela pode fazer um belo de investimento, contratar uma bela de uma consultoria, por exemplo, e de repente, assim que a casa termina, essa pessoa pode ir embora para o concorrente. Ela pode abrir o próprio negócio e virar concorrente. Então, se a empresa está acreditando no funcionário, está confiando no funcionário, o quanto que cada funcionário acredita e confia em si mesmo. O quanto que você vai pegar do teu salário para investir em você. Eu acredito que esse poderia ser um medidor indireto muito interessante nas empresas. Né? Entendi. De você começar a mapear, né, numa equipe, não só o nível de dedicação durante o dia, compromisso, comprometimento, mas qual que é o nível de compromisso e comprometimento fora do horário de trabalho com relação à causa do negócio. Entendi. Eu lembro que em outro momento você fez um comentário comigo que me gravou, que nem sempre as pessoas que querem, né, um desafio, estar gerindo equipes, estar participando da gestão do negócio, elas estão prontas para isso. Né? Então, pegando esse gancho de como se capacitar para chegar, ou até que ponto eu conheço as minhas limitações ou não, de que forma que nós avaliamos a equipe para entender o estágio que ela está? Recentemente eu estava conversando com um cliente, né, o dono de uma empresa, que está passando boas dificuldades com relação à quarentena, porque ele precisa de público no negócio dele, e está fechado. E aí ele falou que ele aproveitou esse momento para fuçar o sistema de gestão da empresa que não estava redondo. Né? Não estava redondo, não estava funcionando, como se fosse um ERP implantado na empresa. Né? E aí ele descobriu uma série de gaps que ele começou a entender que por causa daquilo que não estava funcionando direito. Né? E que nem, de repente, a fornecedora do software tinha clareza daquilo. E aí ele comentou comigo, eu estou precisando muito que abra o negócio, porque eu preciso de receita. Mas eu virei para a minha equipe e falei assim, enquanto vocês não finalizarem esse negócio, eu não quero que acabe o isolamento, eu não quero que acabe a quarentena, porque a gente não está pronto. A gente não está pronto para atender o público que a gente quer. Né? Então, quando eu falar querer, né, eu posso querer, né, mas eu estou pronto, eu tenho as condições para isso. E essa janela que a gente está agora é uma enorme janela de oportunidade para você aumentar a sua prontidão. Investir naquilo que está faltando, preencher gaps dentro da organização, né? Porque não adianta só você querer, você tem que estar pronto, você tem que ter as condições, você tem que ter os recursos para isso. Né? Então, esse é um ponto. E também não adianta você estar pronto se você não quer. Você precisa dos dois, né? E tem uma outra frase que é muito comum, né? Que é o querer é poder, né? Eu não acredito que querer é poder. Para mim isso é bobagem. Você querer, ou seja, pode ser que sim, mas com algumas condições, né? Você precisa querer certo, na hora certa, pagar o preço para talvez receber o que você quer. Tem que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço. Agora, o que eu vejo, por exemplo, nessa fase, é que quem, no período de paz, não estava fazendo a sua lição de casa, né, não estava investindo em capacitação e treinamento de si mesmo ou das pessoas à sua volta, ou já pensando em tecnologia e digitalização para a empresa, agora está numa dificuldade muito maior. E aquelas empresas que, por alguma razão, né, porque não dava muito para prever o que estava acontecendo, mas é aquilo que a gente falou, essa crise, ela acelerou aquilo que era previsto que acontecesse em mais anos. Né? Essas empresas, elas vão ser muito mais rápidas e muito mais fortes. Né? Então, assim, toda vez, é aquela história, né? É em tempos de paz que a gente se prepara para a guerra. Crise sempre vai ter. Durante a crise, às vezes você está lutando para sobreviver. Né? É difícil você, às vezes, pensar em outras, às vezes você tem que sobreviver. Então, isso é cíclico, tá? Então, a preparação, ela tem que ser contínua, e o momento que a gente está é muito propício para você já ver o futuro, né? O novo modelo de negócio, nova estratégia,
e o que você precisa para elevar o seu grau de prontidão, né, para que você esteja na hora certa, disponível para quando a próxima onda vier, você puder subir na prancha e surfar. Mais fortalecido, senão a onda daqui a pouco, a próxima onda vai vir, Com e certeza. se ela vier e você não estiver pronto para subir na prancha e surfar, a frustração vai ser um pouco maior ainda, né? Com certeza. Com certeza. É justamente nesse pensamento, né? Então, as equipes, elas já existem, né? Os negócios, eles já estão acontecendo, né? Com exceção aqueles que estão iniciando agora, mas as pessoas já estão estabelecidas. De que forma prática a gente consegue trazer essa equipe que vem de uma estratégia antiga, que vem de um modelo de negócio anterior e pauta e orienta para essa nova fase? Bom, primeiro você precisa saber quem as pessoas são. Eu acredito que uma palavra que está ganhando muito... Tem um termo que está ganhando muito peso agora, demais, e com fundamento, que é a inteligência emocional. Né? Eu acredito que essa é uma área muito forte para investimento das empresas. E a outra palavra que está ganhando muito peso é autoconhecimento. Né? A pessoa precisa saber de que matéria-prima é feita, e a empresa precisa saber de que matéria-prima é feita as pessoas que trabalham lá. Eu preciso saber o que elas trazem. Né? E não raro, as pessoas têm mais do que a empresa sabe ou usufrui. Então, esse é um momento super propício para mapear os talentos das pessoas. Quais são as forças, as fortalezas, quais são as limitações de cada um. Para ver se as pessoas estão no lugar certo. E também para ver o grau de alinhamento com essa estratégia futura. E também o que precisa ser desenvolvido em cada um, o que precisa ser somado em cada um. Né? E eu tomo cuidado em falar somado, porque ao falar em desenvolvimento de pessoas, eu não gosto da palavra mudança, eu acho que ninguém tem que mudar nada. Mas geralmente o que acontece é que falta alguma coisa. Então, não é que você precisa mudar, você precisa acrescentar algo que está faltando. Né? A pessoa é muito grossa, ela precisa mudar, né? Ela precisa aprender a ser mais gentil. Né? Então, é uma outra perspectiva que você não fala que a pessoa tem defeito, você fala que a pessoa precisa crescer e se aprimorar. Né? Então, há ferramentas para isso, né? O que a própria TTI faz é isso, a gente tem ferramentas que fazem isso, que mapeiam as pessoas para ver o que elas trazem, qual que é o DNA dela, por assim dizer, obviamente que não, mas assim, só para abrir um paralelo, para ver quais são as forças, os talentos, né? As limitações, e aí você tem um caminho das pedras para saber exatamente, né, qual que é o gap de cada um com o seu respectivo cargo em relação à estratégia do negócio, e ali você ser cirúrgico no desenvolvimento de cada um. Ou seja, a gente tem uma necessidade como você disse, não causar uma mudança, né, porque as pessoas não mudam, elas evoluem, mas impactar nos hábitos, né, de alguma forma mexer na zona de conforto das pessoas, para que elas entendam esse novo momento? Grace, imagina que chato, você chegar para uma pessoa que tenha 50, 60 anos, que sempre teve muito orgulho da sua carreira, se considera uma pessoa bem-sucedida, né? Teve muitas realizações, fez um trabalho muito correto, né? Muito positivo, gerou muito resultado, e um dia alguém chega para essa pessoa e fala assim, olha, esquece tudo, você tem que mudar e aprender tudo de novo. Como é que você acha que essa pessoa iria se sentir? Com certeza. Muito difícil, né? Então, agora, olha o patrimônio que essa pessoa é para uma empresa em termos de valor, né? A partir do momento que ela se abre para aprender o novo e não mudar, mas continuar evoluindo. É uma outra visão completamente diferente, né? É uma outra visão. Então, assim, é continuar evoluindo. Tá? O que pode acontecer, né, é que precisa de... existe uma palavra, né, existe uma pedra no caminho, né? Essa pedra se chama hábito. Né? Então, assim, a pessoa precisa sair da posição de conforto, né, e precisa ter a persistência para a criação do novo hábito. Agora, o que a pessoa precisa, né, assim, em vez de ficar olhando para o passado, quando tudo era bom, tudo era lindo, maravilhoso, né, e quando olha para o momento presente, é dor, é cansaço, é medo, é frustração, é receio, insegurança, né, tira isso
e coloca no lugar uma visão positiva de futuro, né? Então, assim, toda vez que a pessoa estiver cansada, estiver com vontade de desistir, de desenvolver um novo hábito, aprender uma nova tecnologia, né, ela tem que pensar no cenário positivo futuro, o que tudo isso vai trazer quando ela passar por isso e superar isso. Porque uma vez que a pessoa aprender, né, vamos pensar, por exemplo, um exemplo muito simples, né, mexer em Instagram ou Facebook, né, o mais novo agora no Instagram, né? Assim, a pessoa, ela no começo, ela pode olhar aquilo, um grande ponto de interrogação, e falar assim, por onde eu começo? Por mais que seja instintivo para uma geração, por uma outra, aquilo é um grande novelo, um grande, né, emaranhado de coisas que não sabe por onde começar. A partir do momento que a pessoa acalma, relaxa, deixa eu aprender uma coisa por vez, né, e começa a dominar, começa a entender, a partir do momento que ela entende, ela compreende, aquilo vira um novo normal, que é onde a gente começou. Né? A gente absorve, aí, né? Esse conhecimento. Pronto, né? Então, assim, não é algo novo, de certa forma, é um algo a mais para aprender. E depois que você aprende, independente da tecnologia, né, eu estou falando de Instagram, mas pode até ser numa empresa, eu vejo muita resistência em empresas com implantação de ERP. Né? Então, você tem o departamento financeiro que está acostumado com um monte de papel, um monte de planilha, um monte de coisa, né, e fica aquela resistência enorme de migrar para um sistema integrado. Mas depois que você passa essa fase de passar para um sistema integrado, e a pessoa percebe os ganhos que aquilo traz, aí a pessoa fica apaixonada no que é outra coisa. Mas tem essa barreira, né, da resistência do novo, que tem que ser, de certa forma, ressignificado para coisas boas, né, novas perspectivas, novos horizontes, e, né, ter a paciência da criação de um novo hábito. Entender esse timing também, né, de absorver o novo conhecimento, né, Alexandre? Cada um tem um timing diferente, né, e a gente consegue se ajustar a isso. Voltando a uma visão prática, você tem algum case, você tem algum projeto, alguma consultoria que você tenha feito que traduza esse movimento na prática de como que foi desenhada a estratégia, como que isso foi aplicado na estruturação de pessoas, para a gente entender um pouquinho mais o que a gente tem de técnica e metodologia nesse processo? Sim, Grace. Nós tínhamos um cliente, né, uma empresa, e eu tinha um contato próximo com o presidente dessa empresa. Aí um outro grupo trouxe para o Brasil uma empresa na área de comunicação, uma empresa presente em mais de 50 países. E aí esse grupo contratou aquele presidente que eu conhecia para começar esse negócio. Aí essa pessoa ligou para mim e falou assim, Alexandre, eu saí da outra empresa, fui contratado para esse grupo para iniciar uma empresa na área de comunicação. E eu sou o primeiro contratado e eu vou participar diretamente da contratação dos 6 diretores abaixo de mim. E aí ele falou assim, sabe aquele negócio que você falava para mim do perfil do cargo, né, de já contratar a pessoa com o perfil certo? Eu falei, sei. Então, acho que agora a gente pode usar aquilo. Então, antes de começar a contratar os diretores, nós fizemos os 6 perfis de cargo, baseado na estratégia do negócio, e todas as contratações foram baseados naquela referência do que seria o ideal para o cargo. É a mesma coisa que você chegar e falar assim, se a cadeira pudesse falar, o que ela pediria, se o cargo pudesse falar, o que ela pediria como essencial para ter um ótimo desempenho nesse lugar. Então, sim, você elabora, desenha isso, contratamos as pessoas alinhadas a isso, né? E essa unidade no Brasil, ela bateu o recorde mundial de atingir o ponto de equilíbrio. E eu fiquei algum tempo lá e teve 0 de rotatividade. Perfeito. Nessas contratações. Né? Então, obviamente, que houve mérito de outras pessoas, outras empresas, a gente teve uma participação, mas a gente teve, eu acredito, uma participação no sucesso do início dessa empresa aqui, porque já trouxe o conforto. Né? Curiosamente, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, o problema só muda de nome, aí você tem que tratar um outro problema. Mas aí, muitas vezes, na empresa, você tem que escolher qual problema você quer, né? Exato, vai selecionar. Pelo menos o problema de você não ter as pessoas certas e ter que ficar trocando até achar, esse eles não tiveram.
Exato, eu acho que, na verdade, como a gente vem da gestão de negócios, né, os nossos projetos estão muito ligados a essa análise de rentabilidade, de crescimento do negócio, eu acho que as empresas deveriam fazer esse cálculo, né, ver qual o tamanho dessa conta. Primeiro, de você ter uma pessoa que não está adequada e não vai gerar o resultado, né, então ela gera uma perda em termos de resultados, mas a conta maior é o que ela deixou de ganhar, né? Porque se a gente tivesse uma pessoa qualificada, com as características corretas, na posição correta, não só atingiria esse desempenho, mas também poderia promover mais oportunidades, e aquilo que ficou no futuro, naquilo que deixou de acontecer, não o que se perdeu, né? Como você falou, você investe em treinamento, investe em capacitação, e a pessoa ela parte para uma nova oportunidade. A empresa perdeu aquele investimento, mas ela perde muito mais quando ela não adequa essas variáveis, e ela deixa de ganhar, ela deixa de alcançar seus objetivos. Qual que é a sua visão disso? Eu penso assim, primeiro, quando a gente pensa nesse negócio de adequação, perfil da pessoa, perfil do cargo, né, é utópico você acreditar que você vai ter todo mundo encaixado. Né? Então, isso tem que tomar cuidado para ter alinhamento de expectativas quando você vai fazer um trabalho desse, ou você vê alguém um pouquinho desencaixado, não serve, tem que mandar embora. Né? Na minha opinião, a pessoa que tem que ser mandada embora é a pessoa que não entrega resultado. Obviamente que a gente tem que entrar na questão da ética e outras coisas que não se discute, mas vamos falar de maneira mais simples, é resultado. Né? Quem tem talento, na minha opinião, Grace, não aprende. Quem tem talento aperfeiçoa. Então, isso é uma coisa para as empresas, elas tomarem cuidado. Elas têm que tomar cuidado, porque se eu invisto muito em treinamento, em desenvolvimento, e não corresponde à expectativa dessa pessoa, ou eu não trato de maneira justa essa pessoa, ela vai para o concorrente. E aí eu estou formando concorrente. Estou fortalecendo meu concorrente. Agora, se uma pessoa, você investe, o treinamento, ele serve para aperfeiçoar. Obviamente que eu posso ter alguns gaps, né, que eu não sei, tem difícil, eu tenho que aprender, mas eu tenho que ter outras coisas que compensam, que no final entregam um bom resultado. Mas se eu não entrego um bom resultado, e a empresa investe em treinamento, e essa pessoa não melhora o resultado, né, então é para se refletir. Né? De repente, esse terreno não é fértil para esse tipo de semente. Você joga semente, rega, cuida e não nasce nada. Né? Então, o atleta, um jogador de futebol, né, quanto mais talento ele tem, mais ele treina. Isso é muito legal se as empresas começassem a olhar para o lado esportivo. Mas ele treina, porque aumenta a carga de responsabilidade. E muitas vezes na empresa, o que a gente vê é o seguinte, a pessoa se acha estrela e não precisa fazer treinamento. E fica, às vezes, sendo até arrogante no treinamento, dizendo que não precisa. Né? Então, quanto mais talento você tem, mais treinamento você precisa para lapidar, para tirar proveito disso. E se você investe muito em treinamento, em quem não vai, talvez você tenha investido na pessoa errada. Porque ali não está tendo eco no seu investimento. Tá? Então, tem o lado do vamos investir em quem tem talento, e a gente pode investir em algumas limitações das pessoas para que essas não atrapalhem o principal. Tá? Agora, se eu tenho que investir em algo que é o principal e a pessoa não avança, precisa tomar cuidado, tipo, vamos dar mais uma chance. É uma boa pessoa. Né? Às vezes prorroga um problema, né? Prorroga um pouco a barriga. Perfeito. Né? Então, esse tipo de reflexão é importante. É um contexto inteiro, não é só investir, você tem que pensar no contexto da retenção dessa pessoa, né, e que ela cresça junto com o negócio, né, e também pensar muito ficar avaliando o retorno que você tem no investimento das pessoas. De fato, essa é a quinta vez que você está ajudando a pessoa? É a quinta chance que você está dando? Né, você vai dar quantas chances? Quem tem talento, o garoto que tem talento, chega na escolinha de futebol jogando bola. Ele vai lá para melhorar jogar. Ele só aperfeiçoa, né? Como você nos trouxe. A gente está chegando no fim da nossa live, Alexandre. Eu vou voltar num único item, rapidamente,
quanto que os profissionais hoje têm que estar preocupados, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, com essa atualização de tecnologia? Olha, a preocupação, aliás, não deveria ser uma preocupação, deveria ser uma rotina, né? Porque sempre vai ter coisa nova, né? Então, não é eu aprendo algo e pronto, estou resolvido para o resto da vida. Aquele negócio de 30, 40, 50 anos atrás, que você aprendia um método, e aquilo você ficava 20 anos trabalhando com aquele método, isso acabou. Acabou, né? Acabou, Perfeito. né? Então, assim, agora, obviamente, que se você aprende um método, ele não serve mais, você vai aprender um outro, você pode usar esse teu capital, que você, né, esse patrimônio que você criou de conhecimento, de experiência, que vai te diferenciar. Então, o que é importante o profissional ver agora é que, puxa, eu vou ter que aprender algo novo, e fala meio com dor. Na verdade, o que a gente está entrando agora é numa era de rotina de aprendizado contínuo e acelerado. Ou, não vou colocar acelerado, de rotina contínua. Rotina contínua é boa, mas, assim, é algo que é contínuo, quer dizer, a pessoa tem que entender que não é eu aprendo alguma coisa e isso vai me garantir até a minha aposentadoria. Não, eu aprendo alguma coisa e daqui a pouco eu vou ter que aprender outra coisa e depois outra coisa, e é importante as pessoas encontrarem prazer nisso, porque elas crescem, as pessoas crescem quando aprendem algo novo, abrem novas possibilidades, novos horizontes. É aquilo que eu falo, esse momento, os momentos de crise são excelentes oportunidades de alavanca para um futuro melhor. Para aqueles que usam o momento de crise, né, para rever, para repensar, para evoluir, para aprender coisas novas, lembrando que o aprendizado agora vai ser uma rotina, é algo constante, não algo que é um evento, você faz uma faculdade e essa faculdade te garante até o dia da tua morte, até a tua aposentadoria, né? Aqui, você vai ter que fazer uma faculdade, você vai ter que fazer vários cursos de atualização, você vai ter que fazer... hoje está muito fácil você aprender novas coisas. Tem muito conteúdo, né? É só estar disponível ao novo, né? A novos conhecimentos, na verdade. Alexandre, para a gente encerrar, uma mensagem final para todos que estão nos assistindo hoje. A minha mensagem é assim, com muito respeito às dificuldades que as pessoas estão passando, né? Uma grande quantidade de pessoas, não todo mundo, mas talvez a maioria, dificuldades financeiras, medo, insegurança, problemas de saúde na própria família, em si ou na própria família, perda de entes queridos, muitas vezes, com todo respeito a tudo isso, né? A importância de olhar momentos de crise como esse como grandes oportunidades de alavancagem. É agora que tem que acelerar, né? Esse negócio do tipo, olha, eu vou ficar calmo, vou ficar tranquilo, vou ver Netflix, vou jogar videogame, cada um vai ter o seu hobby em casa, né? Ou eu vou ficar tranquilo. Na minha opinião, é na hora da marola que você tem que aumentar a força. É na hora do vento que você tem que acelerar, né? Agora é a hora do investir, né? E aí, quando eu falo isso, pode ser meio paradoxal e eu também não quero me contradizer. Você tem que acelerar nas mudanças, nas inovações, no aprendizado, e tem que encontrar uma parte do dia que é para abrir a cabeça. Então, é como se você tivesse dois tipos de foco nesse momento. Você precisa ter um foco do tipo, eu vou acelerar e vou fazer acontecer, e aí eu vou pegar um período do dia e vou passear na praça, vou no parque, para deixar entrar coisa nova, para sentar poeira. Então, achar esse equilíbrio nesse momento, tenho certeza que vai trazer muito resultado para quem fizer isso, né? Você vai num momento super focado naquilo, numa coisa, como se fosse bem monotarefa, e fazer aquilo acontecer, e acelerar e botar ritmo naquilo, e num outro momento é um foco mais aberto, para assim dizer, né? Onde você tem que ter o seu lazer, você tem que cuidar da tua saúde, fazer uma meditação, alguma coisa do tipo para que deixe entrar coisas novas na cabeça, né? E que aumente a sua clareza e o seu discernimento com relação a para onde ir no futuro. Esse é um momento que quem souber aproveitar vai ser o início, eu tenho certeza, da melhor fase da vida de quem fizer isso, pessoal ou profissional. Perfeito. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada mesmo por todo o conteúdo que você trouxe para a gente. Queria agradecer a sua participação, a participação de todos que nos acompanharam agora até o final dessa live.
Quero deixar novamente o nosso contato, o e-mail live@fbde.com.br. Mandem seus comentários, mandem sugestões, compartilha com a gente a experiência que vocês estão vivenciando e, se quiserem, marquem, agendem um meeting com os nossos consultores para discutir efetivamente o que está acontecendo no seu negócio, na sua vida profissional neste momento, tá ok? Muito obrigada a todos e até a próxima live. Muito obrigado.